Irmãos, boa noite. Vamos abrir Efésios capítulo 6, versículo 14. Irmãos, a palavra, ela revela a vontade de Deus, né? Através do Espírito Santo. É a palavra. E a palavra também revela o caráter de Deus, né? Como Deus agiria em certas situações, como é que Deus faria as coisas, ao mesmo tempo que ela revela a vontade, e também o Espírito Santo revela para nós, através da palavra, o caráter de Deus. Aqui em Efésios 6,14, quando fala das armaduras de Deus, ele fala assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, estáis, pois, firme, trazendo em volta da cintura. Põe a minha, Pedro, fazendo um favor. Estáis, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Essa é minha, Pedro? Não. É essa aí. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cingir o lombo com a verdade. O soldado cingir os lombos com cinturão, né? Porque o cinturão protegia o abdômen dele na guerra e servia para ele prender a túnica também, igual a gente quando põe a calça, põe o cinto, põe a camisa por dentro para prender a camisa. Então ele prendia a túnica e ao mesmo tempo ele poderia colocar a espada dele ao lado, se preparando para ir para a guerra. Cingir o lombo com a verdade. Qual é a verdade? Jesus é a verdade. Nós temos que cingir o nosso lombo com a verdade, mas nós somos a verdade? Não. Jesus é a verdade. Só que nós temos que procurar o máximo possível fazer as coisas perto da verdade. Para a gente santificar a nossa vida, nós precisamos fazer as coisas mais próximo da verdade que a gente puder. Tudo que é verdadeiro a gente procura fazer a verdade e vestir a couraça da justiça. Então, duas coisas que Deus é a verdade e Deus é justo. Nós somos justificados por Cristo e Deus é justo. Quanto mais a gente procura fazer as coisas próximo da verdade, quanto mais a gente procura fazer as coisas próximo da justiça, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos santificando a nossa vida, né? Então, às vezes é bom fazer as coisas devagar, mas fazer na verdade e cingir, né? Vestir a couraça da justiça. O 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é uma mistura de bronze com couro que eles usavam para proteger a cabeça, né? Para nós, falando nos dias atuais hoje, espiritualmente é para proteger os pensamentos. Por isso que Davi falava, unge minha cabeça com óleo. Por que ungir a cabeça com óleo? Quando passava o óleo na cabeça da ovelha, o pastor fazia isso, era o serviço do pastor, os insetos não ficavam ali picando a cabeça da ovelha e fazendo ferida. Então o óleo tanto protegia dos insetos, como também protegia das feridas. Então nós precisamos orar aí, Senhor, unge minha cabeça com óleo. E ungir a cabeça com óleo também era um sinal de honra. Quando uma pessoa ia na casa do outro antigamente, ele borrifava lá o óleo aromático na casa para receber aquela visita, era um sinal de honra também, né? Então nós precisamos pedir para Deus cingir, para Deus ungir nossa cabeça com óleo, né? Tomai também o capacete da salvação, que é a proteção dos pensamentos, né? E a espada do Espírito. Pensamento, não sei se você já passou por isso um dia. Você estava numa guerra tão grande, você questionou a Bíblia. E se a Bíblia for só um livro mesmo? Eu estou nessa situação aqui. Eu estou parado aqui, Deus mandou parar e orar. Mas se a Bíblia for só uma escrita humana mesmo? Se a Bíblia for só um livro, eu vou perder tudo isso aqui, eu vou me dar mal. Então, por quê? Porque os bombardeios de Satanás. Satanás quer que a gente pense, no dia da luta, que a Bíblia é só um livro comum. Igual você ler qualquer livro, não vai funcionar. Esse Satanás quer que a gente pense. Então, nós precisamos proteger os nossos pensamentos, né? Tomando também o capacete da salvação, precisamos proteger os nossos pensamentos. Porque tem guerra que é tão violenta, é mais ou menos assim, um cenário de guerra. Às vezes a nossa mente fica tão bombardeada, tanta guerra,
E a nossa mente fica exposta a tantos pensamentos, tantas coisas, que a gente pensa que a Bíblia é um livro comum. Então, assim, vou ficar orando aqui, a Bíblia é um livro comum. E se for um livro comum, a Bíblia, se eu estiver enganado, e se Deus estiver só lá em cima, e eu, com esse monte de problema, vou ficar aqui orando, aí são os bombardeios que Satanás põe na cabeça do crente. Né? E um deles é, a Bíblia é um livro comum. Vai ficar orando e não vai acontecer nada, né? Por isso nós precisamos proteger a nossa mente com o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada é uma arma de ataque, como também é uma arma de defesa. Se você não parar um pouquinho, como diz a Bíblia, todo mundo, todo ser humano, todo crente, se não parar um pouquinho um dia para meditar na palavra um pouquinho, irmão, hoje é tão fácil. A coisa mais fácil que tem hoje é estudar a Bíblia. Você vai no Google, você cita lá um assunto, ele te dá todinho. Te edifica. O que está escrito lá hoje é muito fácil. Puxa vida, eu vou pegar um versículo aqui. Senhor, unge minha cabeça com óleo. Aí você vai lá, o que significa ungir a cabeça com óleo? Ele traz todos os estudos pra gente, prontinho. Pra gente se proteger do inimigo, se proteger de Satanás. Então, ao mesmo tempo que Satanás luta com a ciência, Deus luta. Deus também abre as portas para a gente ter mais entendimento das coisas, né? Então, se eu não meditar, eu não tenho a palavra. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho a espada de espírito. O que acontece? Eu não tenho arma de defesa para me defender. Quando o inimigo vem, eu não posso me defender. E nem posso atacar, porque eu não tenho a espada. E a espada é a palavra. E quando falta espada e palavra, eu não gosto disso, eu não vou para a igreja porque está muito calor, eu não vou porque está muito frio, eu não vou porque está aparecendo uma siriri lá, né? Aí eu não vou porque fugiu um leão do circo, ele está aí na rua, falaram que ele está na rua, também não vou para a igreja. Você desanima de tudo. E claro, quem aguenta ficar apanhando todo dia, vai saúde, a saúde vai embora, né? Por causa de uma vida vida espiritual mal resolvida, a saúde vai embora, vai tudo embora. Vai embora dinheiro, vai embora saúde, vai embora alegria, que é uma das piores também. Não adianta você ter coisa, mas ser oprimido, oprimida. Não adianta, é aquilo que a mulher falou um dia, eu daria tudo para ter uma paz. E ela tinha um monte de material, mas não dava, ela ficava suando, passando a mão no rosto, agoniada. Então, o que acontece? Nós temos que tirar um tempinho para pegar um versículo para fazer um estudo. Só isso já salva. Vai te salvar. Olha que dica maravilhosa para mim e para você. Ó, tem um versículo que me chama a atenção, eu gosto dele. Eu vou estudar essa passagem aqui. Eu vou lá no Google, né? Vou lá no Google, vou dar uma lidinha lá. O que vai acontecer? Ali vai te mostrar o caráter de Deus, como Deus pensa, como Deus agiria. Ali vai te dar uma explicação maior. Você vai ter um entendimento maior. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Vai buscar conhecimento, você vai ter um conhecimento maior. Pega um versículo que chama a tua atenção, que você gosta, só que você lê, mas a gente tem um entendimento muito pequeno. Alguém tem que ensinar a gente. E vai lá fazer uma pesquisa daquele versículo que você gosta, para você ver como vai te fazer um bem, como você vai ter a espada do Espírito. Então, se você não tem a espada, que é a palavra, o dia que o inimigo vem com aquelas lutas, parece um cenário de guerra na nossa mente, porque a nossa mente pensa um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ela tem que ter um poder de vir aqui, o pensamento, de jogar para lá. Se deixar o pensamento descer para cá, para os olhos, para os ouvidos, para o coração, depois nós vamos sofrer muito. Então o pensamento bateu aqui, a gente já tem que jogar ele para lá. E como que a gente vai fazer isso? Com a palavra de Deus, com a espada do Espírito. Então você vê um cenário de guerra, aquilo é a nossa mente. Bomba estourando para todo lado, soldado caindo para um lado. Aquilo é Satanás bombardeando a nossa mente. Se eu não tiver a espada do Espírito, eu não vou ter a direção de Deus. Aí eu vou ficar pensando que a Bíblia é um livro normal. Não precisa de negócio de Bíblia, esse negócio de Deus está lá em cima, hein? Será que existe mesmo esse negócio aí? Será que os homens não têm razão? Eu vou ficar aqui um monte de problema desse falando com Deus? O dirá porque é que a gente pense isso, para desanimar a gente, né? Mas tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Pedro, no Jeremias 4:2. E jurarás, vive o Senhor na verdade. Qual é o endereço de Deus? Vive o Senhor na verdade. O endereço de Deus é verdade. Vamos procurar fazer as coisas mais próximas da verdade. Mais próximo a gente puder fazer da verdade, fazer devagarzinho, falar o que é certo,
Hein? Mas vamos procurar fazer as coisas mais próximo da verdade. Deus é o Deus do juízo, Deus vai fazer justiça, Deus é o Deus do juízo. Né? Deus é, onde é que é o interesse de Deus? Deus mora na verdade. Deus mora lá no juízo. E onde Deus mora? Na justiça. Então Deus é a verdade, o juízo e a justiça. E nele se bendirão as nações e se gloriarão. Então onde que é o endereço de Deus? Onde Deus mora? Mora lá na verdade. É onde Deus mora, lá no juízo. Onde Deus mora, na justiça. Nós vamos procurar fazer as coisas mais próximas da verdade. Vamos procurar executar o juízo de Deus, né? O juízo de misericórdia. E vamos viver na justiça. Fazer aquilo que é justo. Né? Procurar viver embaixo da justiça de Deus e se bendirão todas as nações. Nós vamos ser benditos se a gente fazer as coisas na verdade, no juízo e na justiça. Cingir o nosso corpo, né? Com a verdade, que é a palavra de Deus, com o capacete da salvação. No Jeremias 29, 1. Jeremias 29, 1. Jeremias 29, 1, o texto, o título da minha fala assim, ó. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Então, o Jeremias 29 é uma carta. O povo de Israel remanescente está preso lá, na Babilônia, estão sofrendo, estão angustiados, né? Eles estão sofrendo, estão angustiados, estão presos, morando fora da sua pátria por causa da rebeldia. Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, se envolveram com idolatria, se prostituíram espiritualmente, largaram de Deus para procurar os ídolos, a prostituição espiritual. E estão lá vivendo um caos, vivendo tristeza, amargura, sem esperança nenhuma, não sabe o que vai ser amanhã, sem segurança nenhuma. Estão vivendo lá embaixo da rebeldia que eles criaram contra Deus. Estão lá nessa situação. Deus fala com Jeremias para mandar uma carta para eles, aqui no 29. Essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para os que restavam dos anciões do cativeiro, como também os sacerdotes e os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia para levar as cartas. Então aqui o Elasa, né, filho de Safã, o Gemarias, foram incumbidos de pegar as cartas e levar lá para o cativeiro. Leva as cartas lá para o cativeiro. Deus vai falar com o povo dele. E o cativeiro, Deus falou para Jeremias que seria de 70 anos. E o cativeiro se cumpriu, 70 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Quando o rei libertou o povo, Ciro, a gente pensa que o Ciro era bonzinho, o Ciro não era crente, né? Mas era um rei bonzinho, queria, né, estar perto da eleição, queria fazer uma coisa boa para ganhar mais votos, né? Não é nada disso, é que o cativeiro se cumpriu e Deus mandou seu povo de volta para Jerusalém. Não é que ele era bonzinho, é que a palavra de Deus se cumpriu. 70 anos vai ficar lá. Se Deus falou que é 70, é 70. Quanto tempo você está perseverando numa bênção e ela não veio ainda? Porque Deus não determinou que ela venha ainda, ela vai vir. No tempo certo, mas Deus não determinou ainda. Mas ela vai vir. Aí você vai ficar 70 anos aí, Deus vai cuidar do seu povo nesses 70 anos, Deus vai fazer coisa maravilhosa. Está em cativeiro. Irmão, nós estamos em cativeiro. Isso aqui é um cativeiro. Né? Tem coisas aqui dentro, nossa alma às vezes sofre quando a gente erra, quando as coisas dão errado, nosso espírito sofre, nossa alma fica batida, nós ficamos presos aqui. Nós podemos sair daqui dentro? Não, a alma pode sair daqui dentro? Não, o espírito tem que ficar preso aqui nesse cativeiro. O dia que esse cativeiro se desfizer, aí a nossa alma vai se desprender. Nosso espírito vai se desprender e nós vamos ser libertos. Enquanto estiver aqui, tem coisa que vai demorar, tem coisa que vai ser rápido. Por isso nós precisamos conhecer o caráter de Deus, e a Bíblia revela o caráter de Deus. No 4, assim diz o Senhor, a carta,
o Deus de Israel, e a todos os cativeiros aos quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casa. Estou no cativeiro, 70 anos. Vocês não vão sair, não. Vai vir profeta falando que vai ser rapidinho. Daqui a pouco você vai fazer um curso, vai ficar rico. Você vai ficar 70, vai fazer curso, mas você vai ficar aí. Ele vai levar seus 5 mil e você vai ficar aí. No cativeiro. Ele não vai sair antes porque ele falou não. Aí, e nós vamos aqui, né? Olha, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, edifica a casa. Sueli, enquanto Jesus não vem, continua lá honrando sua casa, abençoando sua casa, continua fazendo o que você está fazendo, arrumando sua casa até ele voltar. E não vai acontecer nada antes. Se ele falou que o filho dele vai vir na hora que nós não sabemos, pode demorar 100 anos, 200, 2 dias, nós não sabemos. Continua edificando casa. É assim que a gente anda com Deus. Não é essa loucura, né? De prosperidade, não. Entra na igreja, dá uma volta, fica rico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: edificai casa, plantai. Ô, Sueli, você está numa guerra violenta, e nós vivemos aqui hoje numa guerra violenta. O que Deus quer de você e de mim? Planta jardim, faz jardim, ocupa sua mente fazendo jardim. O cativeiro vai demorar 70 anos. Não tem oração que arranca ninguém desse cativeiro, não vai sair. Tem caminho que Deus coloca pra gente, nós não vamos sair. Vamos edificar nossa casa. Ó, vocês estão tristes, angustiados, mas ó o pensamento que eu tenho de vós, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Ó o pensamento que eu tenho de vocês, edifica a casa. Porque vai demorar o cativeiro. Planta jardim aí pra vocês terem um lugar para descansar no meio do cativeiro. Vamos plantar jardim. Vamos edificar nossa casa. Planta o jardim, porque aí vocês podem desfrutar um pouquinho também. O jardim é lugar de passear. Levar as crianças para passear. Vai passear com as crianças enquanto a gente está no cativeiro. Vamos passear. Vamos plantar jardim, né? Edificar casa, plantar jardim e comer do seu fruto. Vamos lá plantar jardim, vamos comer do fruto, vamos passear, porque o cativeiro vai demorar. Enquanto esse cativeiro aqui não morrer, né? Apodrecer, se abrir, nós vamos ficar a nossa alma presa aqui dentro, nosso espírito aqui dentro. Quando esse cativeiro se desfizer, nós vamos ser livres para encontrar o Senhor, né? Mas nesse tempo, habita a sua casa aí, planta jardim, come do seu fruto. Mas, Senhor, nós pecamos muito contra o Senhor. Nós estamos aqui justamente por isso, porque nossa rebeldia foi grande. Esquece isso, vai edificando sua casa, vai plantando jardim, vai comendo dos frutos. Deus não quer gente com essa mentalidade. Irmão, tem coisa que o leite já derramou, o leite derramado não recupera mais. Não tem jeito. Quando o leite derrama, não tem como recuperar de novo. Só Deus para fazer um milagre. E Deus aqui está fazendo um milagre na vida do povo. Ó. Vocês fizeram um monte de coisa errada, me abandonaram, mas planta aí, habita nas casas, planta jardim. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas e mulheres para os vossos filhos. Casem. Gerem filhos, porque o cativeiro ainda vai demorar 70 anos. Vai chegar uns carinha aí que diz que Deus vai fazer amanhã. Aí dá uma volta aqui, né? Faz isso, faz aquilo, que amanhã Deus solta do cativeiro. E Deus não soltou, não. Chamou ele de falso profeta. Então, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres, né? E dai às vossas filhas marido, para que tenham filhos e filhas e se multipliquem. E não vos diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, porque na sua paz terei paz. Porém, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganei, não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem nos vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazermos de volta tornando a trazer de volta a esse lugar. E sabe o que vai acontecer? Vocês estão presos aí, né? A luta aí, vai aparecer os falsos profetas. Aqui tudo é imediato.
Aqui tudo é rápido, mas Deus falou que vai ser 70 anos e esse povo não saiu de lá antes dos 70 anos. Cumpriu 70 anos, Deus libertou o povo. Então para com esse negócio de imediato, né? Aqui é rápido, vem para cá que é rápido, vem para cá que é imediato. Sai da vontade de Deus, vai para o imediato, então para o rápido. Porque eles ficaram. Depois de 70 anos, Deus mandou libertar, eles foram libertos. Então aparecerão os falsos profetas, né? Aí você faz isso, faz aquilo. O que eu tô vendo de gente na vida errada, não é como nós começamos. Lá nos anos 80 não tinha uma coisa diferente. Nos anos 80, quem não tinha coragem de trabalhar virava vendedor. Por quê? Vendedor não tinha horário para entrar nem para sair. O cara acordava meio-dia ia vender, 2 horas estava em casa e justificava a sua preguiça, a sua maldade. Ah, sei o que? Eu sou um vendedor. Eu saí meio-dia, vou ter as 2, vender uma coisa, não. Mas eu sou. Então aquilo vestia uma capa. Hoje, todo mundo, o povo não quer mais trabalhar no CLT, ser um empregado. Todo mundo hoje é empreendedor. Vende a paçoca no Farol quando vende, é empreendedor. Ninguém quer trabalhar, quer vender paçoca agora. Ninguém quer mais trabalhar, quer vender água. As pessoas vão procurando as coisinhas mais fáceis que existe para justificar uma preguiça, justificar um mal, um pensamento que ela não consegue realizar as coisas e vão se justificando com coisa fácil. A vida é fácil para você? Não? Você tem uma mágica lá com as vassourinhas que é sozinha lá? Não tem. Né? Tem dia que a costela dói, você tem que estar lá. Eu já conversei com você doente, você estava lá, porque a vida não é fácil. Então esse negocinho, então nós não caímos nesse laço. Vem aqui, olha o novo livrinho dele agora, você leu, pronto. Você leu, já era. Dá tchau, Carapicuíba, e vai morar agora, no seu próximo passo é o Alphaville 5. Irmão, não tem nada fácil, isso é coisa medonha, horrível. Então eu conheço gente, por exemplo, fez um curso, foi lá, fez um cursinho. Não é faculdade, é um cursinho, como é que chama? Um cursinho prático. Foi lá, fez um cursinho, depois fez outro cursinho, vai indo, vai crescendo, casou, comprou apartamento, comprou outra coisa e vai indo. Vai se desenvolvendo. E eu conheço gente que está lá do Brunet ainda, faz 10 anos. Aí agora você está no jogo, fora do jogo, e você tem que falar assim, tem que falar assim, tem que pensar assim, pensar, e não faz nada. Tem uma capa de empresário. A capa é bonita, mas não tem resultado nenhum. E o que foi lá, CLT fazer cursinho, tá lá. Estabilizado, estabilizada, ganhando seu dinheiro. Foi lá fazer o cursinho. Aí eu já li uma pilha de livro desse tamanho, só que não sai do lugar. Então, esse negócio de facilidade, os profetas falavam assim, rapaz, aqui com a gente, aqui, sim, vai servir um Deus aí 70 anos, não vai sair desse lugar não, né? Deixa esse negócio pra lá, vamos por uma coisa mais imediata, tem um versículo aqui mais imediato, tem um versículo aqui mais rápido, uma visão mais rápida aqui. Eles não saíram, não, ficaram lá 70 anos. E Deus chama aquele povo de falso profeta. Hoje parece que Deus está muito antigo, né? Que não existe mais 70 anos. Deus falou, mas daqui a pouco o profeta vem e altera tudo, né? Então, eles estão numa rebelião tão grande, aparece os falsos profetas facilitando coisas. Deus falou, não, vai ficar 70 anos. O que Deus determinou, eles ficaram lá os 70 anos. E no meio disso tudo, planta jardim, vai lá plantar um jardim. Esquece, tem coisa que você esquece. Esquece, deixa Deus resolver. Vai plantar jardim. Irmão, tudo de Deus é bom. Tudo. Tudo de Deus é bom. Está demorando muito. Ih, Deus é bom, graças a Deus. Eu tô meio desistindo. Ih, Deus é bom, graças a Deus. A única coisa que não presta é o pecado. Tudo de Deus é maravilhoso. Até o ruim de Deus é maravilhoso. O não de Deus é maravilhoso. A porta fechada é maravilhosa também. Tudo de Deus é bom. A única coisa que não presta e que deixa a gente vazio é o pecado. As lutas não deixam a gente vazio. E se a gente estiver buscando a Deus, nós não vamos ter medo de gigante, não vamos ter medo de luta, não vamos ter medo de fornalha de fogo, não vamos ter medo de nada. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Elas vão existir, mas nós vamos ser cheios do Espírito Santo. No versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Olha o que está escrito na carta.
Jeremias escreve isso aqui na carta, o 11. Porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que espereis. Então, o que Deus está falando? No meio dessa rebelião tudinha, esses problemas que vocês arrumaram aí, essa confusão que vocês fizeram, eu tenho pensamento de paz. No meio dessas confusão toda aí, o meu pensamento não é destruição, eu não vou destruir vocês por causa do pecado. Não, eu vim salvar o homem. Eu não tenho pensamento de destruição. Eu não tenho pensamento de derrota, né? Eu vim para que vocês tenham esperança, né? Eu vim para que vocês sejam pessoas alegres. Mesmo vocês erraram. Você errou, já confessou o pecado? O que Deus quer que você seja? Você seja uma pessoa alegre, planta seu jardim, edifica sua casa. Deus é o Deus da misericórdia. E eles saíram por causa disso também? Não, ficaram lá. Mas nesse tempo aí, Deus socorreu, o pensamento de Deus foi o pensamento de vitória. Um pensamento de alegria. Eu não quero ver vocês tristes, não. Quero ver vocês plantando um jardim, comendo do fruto. Quero ver vocês habitando casa. Ah, mas nós erramos muito, Deus, nós estamos em cativeiro. Não, mas o meu pensamento é diferente. Ela só está facilitando. Não, vocês estão pagando o preço, vão ficar 70 anos presos. Em cativeiro, vocês já estão pagando o preço. Então, vamos edificar nossa casa, vamos plantar jardim, né? Como o Senhor fala aqui, vamos das mulheres gerar filhos e filhas para se multiplicar, né? Vamos se multiplicar, vamos edificar nossa casa. O pensamento que eu tenho de você não é pensamento de destruição, não. O pensamento que Deus tem para mim e para você é pensamento de vitória. É pensamento de esperança. Deus quer renovar nossa esperança. Deus quer tirar o medo, as incertezas, né? Eu não sei se você fez. Você já teve incerteza? Já ficou assim, meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? Já passou isso pela sua cabeça? Para mim passa. O que vai ser de mim amanhã, Senhor? Tem misericórdia. Então, mas Deus quer dar pensamento para nós de esperança. O que vai ser de mim? Deus tem pensamento de paz, em nome de Jesus. Amém. E quando eu falo isso, a minha mente dá um nó tão grande. Eu estou falando aqui, ela está voltando para trás, não vai acontecer nada. Mas o que vale a profecia? Deus tem pensamento de paz para a nossa vida, em nome de Lucas 15, 18. Não, 15 e 21, Pedro. 15 e 21, Pedro. Pedrão. 21. O filho disse, pai, pequei contra o Senhor. Ah, não, Pedro, vamos no 18 mesmo. É isso mesmo, Pedro. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. A história você conhece. Filho pródigo pegou as coisas dele, foi embora, se prostituiu, fornicou, perdeu todas as coisas dele, perdeu tudo. Está comendo comida de porco, né? Está longe comendo comida de porco. Se arrepende, fala, sabe de uma coisa, eu vou voltar para a casa do meu pai, né? Vou voltar para a casa do pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Eu vou para a casa do pai e lá eu vou ser um empregado. Deus tratou ele como empregado? Tratou como filho. Às vezes nós erramos e nós pensamos que Deus vai tratar a gente como empregado, mas esse não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é diferente. Ah, mas é bom errar, então mesmo assim eu vou voltar, né? Vai ser fácil. Não, ele já pagou o preço, está comendo comida de porco já. Demorou um tempo para Deus restaurar a vida dele. Agora ele está vivendo tempo na volta, ele está vivendo tempo da restauração. Aí eu vou voltar lá para o meu pai, né? Vou dizer, pequei contra o Senhor, me faz como um dos seus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou seu pescoço e o beijou. Voltou, o pai viu de longe, correu, abraçou, beijou o pescoço dele, né? E o beijou. O perdão de Deus é rápido. A misericórdia de Deus é eterna. O perdão de Deus é rápido. Assim que ele se arrependeu, o que aconteceu?
Deus logo abraçou, porque o perdão de Deus é rápido. Né? O perdão do Senhor é rápido. Ele foi e abraçou ele. O 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou filho, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao servente: Trazei para ele a melhor. Antes dele sair, ele tinha a melhor roupa, ele tinha anel, ele tinha chinelo, ele tinha tudo. Ele juntou tudo isso, foi e perdeu tudo. Aí na volta, o que acontece? O 22. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestir, ponde o anel na mão, sandália nos pés, trazeis um bezerro cevado, matai, comemos e nos alegramos. O que aconteceu? A vida financeira dele foi restituída tudo de novo. Por quê? Porque Deus, antes dele sair, ele já tinha. Ele perdeu. E quando ele voltou, Deus deu tudo de novo. Ah, mas eu não sei se ele recebeu. Não, ele já pagou preço lá. Sabe que é que a gente não sabe o que é isso. A gente passar por uma luta, comer comida de porco. Não, eu já comi comida de porco, já me arrependi. Agora eu vou voltar para meu pai. E no momento que ele voltou, o perdão de Deus foi imediato. E Deus marcou ele com perdão imediato. Deus marcou ele com honra. Ó, traz ele aí e traz a melhor roupa, traz o vestido, põe o anel na sua mão, traz sandália para os seus pés, vão fazer uma festa. Deus marcou ele com honra. São marcas de honra. Você é marcado pelo Evangelho? Eu sofri muito. Marca do Evangelho não é só sofrimento. Você quer ver uma marca bonita? Eu não tinha uma van. E hoje eu tenho uma van. O que é isso? Uma marca de Deus. Marca de Deus não é só apanhar. Não é só apanhar a marca de Deus, não. Puxa vida, minha filha está estudando, vai ser dentista e vai casar. São marcas de Deus, marcas de honra de Deus. Eu tenho a marca de que? Só sofri. Não, a marca de Deus não é só sofrer, não. O Floresal desse dia tem uma marca de Deus. Puxa vida, eu consegui comprar mais um terreno. Marca de Deus, marcas de honra. Você tem as marcas aí de Deus na sua vida? Eu sofri muito. Não, marca de Deus não é só sofrimento, não. Deus marca a gente com honra também. E marcou a vida do filho pródigo com honra. Quando ele voltou, recebeu tudo de volta. E aqui está falando de finanças. Está falando de roupa nova, está falando de vestido, está falando de anel, está falando de sandália nos pés, está falando de fazer festa. Todas as áreas da vida do filho pródigo foi restituída. O que acontece? Arrependimento. Arrependeu, Deus é rápido. Mas não precisa sofrer mais um pouquinho, não. Já comeu comida de porco, você já comeu comida de porco, já tá bom. Você voltou, começou de você o milagre. Já voltou, já se arrependeu. E aí Deus marca a nossa vida com perdão. E Deus marca a nossa vida com honra. Em nome de Jesus, amém?